Bom dia, povo muito amado. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Bora agradecer ao Senhor por mais um dia. Se acheguem, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Que o Senhor nesta manhã ele alcance o nosso coração. Bora viver mais um dia cheio da presença dele. Tainá, que saudade de ver você por aqui, hein? Você tá corrida aí nas coisas de casa, minha irmã? Sinto sua falta. Sinto. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, Renata. Bom dia, Cacá. Amém, minha irmã. Aí, Taci, Deus te abençoa. Bom dia, Aline. Aline, se eu demoro um tiquinho, né, Aline? Você já apareceu. Raira! Tem live hoje? Não estava preparada para ver tamanho, unção e beleza, amiga. Ô, Jesus, bobiça, obrigada. Oi, Raira, sou eu, Bárbara. Ei, Bárbara, Deus te abençoe que nós conversamos, né? Tô sabendo. Gente, vamos orar. Tá vivendo... Tiago, em A Passagem da Beleza. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, sim. Gente, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Se você tá só passando por aqui, só entrou para curiar um tiquinho, eu já quero abençoar a sua vida. Faça um dia excepcional. Hoje é sexta-feira, sextou com P de Pix. Que Deus ele possa mesmo te conduzir durante o dia de hoje. Que seja um dia irradiado pela presença de Deus, pela graça dele sobre a sua vida. Eu acordei com um coração muito grato ao Senhor por tudo que ele tem feito, pela bondade dele sobre a minha vida, pela misericórdia. E eu espero que você alcance esse lugar nesta manhã em nome de Jesus, viu? Bom dia, Sabrina. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Pati. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Nós vamos orar agora. Bom dia, Val. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, viu? Agradece aí o Pai, fecha seus olhos aí onde você está. A não ser que você esteja dirigindo. Se você estiver dirigindo, está isento, não pode fechar o olho não. Mas se você não está dirigindo, para um pouquinho aí onde você está, fecha os seus olhos e mesmo que seja por poucos segundos, você vai agradecer o Senhor de todo o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o único digno, Pai, de ser louvado, glorificado, exaltado, bendito, Pai. Nós te agradecemos por mais uma manhã, por mais um dia que nós podemos respirar, por mais um dia que nós temos a oportunidade de desfrutar da Tua presença. Deus, eu quero te agradecer por cada vida que aqui está, por cada pessoa que chegou até essa live, Pai. Que o Senhor possa mesmo ministrar com particularidades em cada coração. Deus, eu te peço perdão pelo meu pecado. Peço perdão, Deus, pelo pecado do meu irmão. Te peço perdão, Pai, por todas as vezes que nós nos afastamos da Tua presença, que nós desonramos os mandamentos, que nós deixamos de cumprir o primeiro mandamento, Pai, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. Deus, nos perdoa nessa manhã. Nessa manhã eu quero me redimir contigo, Pai. Que nada venha nos separar. Nenhum pecado, Pai, nenhuma brecha possa fazer separação entre nós e o Senhor. Com toda graça, com toda misericórdia, Pai, derrama Teu sangue sobre as nossas vidas. Nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus e pedimos, Senhor Jesus, nos cobre com o Teu sangue, nos justifica diante do Pai. Nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, como Senhor que nos conduz. Então, nesta manhã, nos reconecta com o Pai em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor purifique a nossa mente, purifique o nosso coração, purifique, Pai, toda a nossa maneira de viver, a nossa forma de conduzir a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que durante esse tempo que nós vamos passar juntos, que possamos mesmo desfrutar da Tua presença, Pai. Que o Senhor nos conduza por essa palavra, que ela possa trazer consciência, que ela traga transformação, que ela traga, Deus, mudanças de hábitos, que ela possa mesmo trazer um novo estilo de vida em nome de Jesus.
Pai amado, eu reconheço que eu nada sou, que eu nada posso fazer e que de mim mesmo não pode sair nada, meu Deus, para esse povo que aqui está. Mas quando o Senhor vem, Pai, a raira em Deus é uma bênção. Eu reconheço que quando o Senhor vem, Pai, e me usa, eu sou uma bênção. Diante de mim eu não tenho nada para oferecer, Pai. Mas quando o Senhor me usa, Pai amado, eu reconheço que é uma bênção. Então o Senhor tem liberdade de usar os meus lábios, as minhas mãos, o meu olhar. Meu Deus, que a minha mente seja tomada agora, Pai, pelo Teu Espírito Santo. E que eu venha falar somente aquilo que vem do céu, Pai. Em nome de Jesus, que todo eu possa morrer agora. E que as pessoas Te glorifiquem nesta manhã, pela bondade do Senhor, pelo amor do Senhor com a vida delas, em compartilhar essa palavra em nome de Jesus. Pai, nos cobre, nos livra de todo mal. Nos livra de todo intento das trevas e de qualquer coisa que o diabo possa tramar no nosso meio. Nós declaramos frustrado todos os planos do diabo sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Glória a Jesus. Gente, como é que foi o dia de consagração para vocês, aqueles que fizeram? Como que foi? Me conta. Tem uma pessoa que perguntou assim, My Maid, né? Eu não sei o seu nome, vou olhar daqui a pouquinho. Como faço para conhecer Jesus? Achei assim, pertinente, eu não tinha aberto ali a caixinha de pergunta, mas nós vamos então começar essa live falando como eu faço para conhecer Jesus. Primeiro passo, minha irmã, você vai para a palavra. É impossível conhecer Jesus sem você olhar para isso aqui, ó, que é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus vai revelar quem Jesus é. E às vezes você fala assim, quem é Deus, né? Porque muitos não viram a Deus, não conseguem ver o Senhor e querem saber como eu faço para ver a Deus. Para você ver a Deus, você olha para Jesus. E para conhecer Jesus, você precisa olhar para as Escrituras. Em Mateus, vai falar, Mateus, Marcos, Lucas e João vai descrever a trajetória de Jesus nessa terra. Se você quer conhecer mesmo Jesus, você vai começar lendo os evangelhos. Deixa eu voltar. Começa lendo os evangelhos e você vai descobrir que que Jesus ele era longânimo, que Jesus ele era bom, que ele era o amor, que ele era perfeito, que ele tinha todo conhecimento. Você vai descobrir a generosidade que Jesus ele carrega. Você vai descobrir a humildade, a pureza e um tanto de coisa mais, sabe? E o mais legal de tudo é que quando a gente conhece Jesus, aí nós passamos a nos esforçar para sermos parecidos com Ele. Viu? Então olha para a palavra de Deus. Impossível. É lógico que Jesus ele pode se manifestar, ele pode aparecer para você e você pode conhecer ele dessa forma, por uma manifestação dele. Porém, não tem como conhecer Jesus por outra maneira senão pela palavra de Deus. É o único lugar, viu, minha irmã, que você vai conseguir conhecer Jesus. Foi uma bênção, para mim foi uma bênção. Eu estava aflita, Deus acalmou meu coração. Glória a Jesus, foi bênção demais. Foi bênção demais. Glória a Deus, gente, eu fico feliz. Gente, para mim foi um dia muito abençoado. Eu comecei a sofrer algumas retaliação. Na quarta-feira à noite, eu não estava entendendo muito bem. E aí eu vi que comecei a sentir muita dor e muita coisa acontecendo. E aí depois que eu fui associar, depois que algumas coisas passaram, é que eu fui associar que podia ter link com o tempo que nós tiramos, né? De consagração, de pedir ao Senhor que venha mesmo se manifestar a nós. E eu só posso dizer que ontem eu vivi algo lindo em Deus. Algo que eu nunca tinha vivido lá no presídio. E foi assim uma experiência sensacional de poder usufruir da autoridade de Deus. É lógico que eu já vivi muitas coisas no Senhor, muitas coisas experimentando a autoridade no nome de Jesus. Mas ontem foi uma experiência que me impactou. E eu fiquei ontem chorosa o dia inteiro. E eu fui para uma conferência ontem à noite, eu fiquei chorando a conferência inteira. E é por conta dessa presença. Eu estava lavando o banheiro e a presença de Deus me tomou enquanto eu lavava o banheiro e eu continuei chorando. E aí eu vi que era fruto daquele tempo que a gente tinha escolhido para consagrar o Senhor. Gente, às vezes você vai viver coisas grandiosas no Senhor, às vezes vai ser mais um dia normal e a consequência daquele período de consagração você vai viver posteriormente. Mas para mim foi assim, imediato, sabe? Foi lindo o dia de ontem.
Só posso dizer para vocês que foi lindo e que vale a pena a gente santificar, a gente consagrar o Senhor cada dia mais. Eu vi que eu acho que a Valéria vai fazer mais 7 dias, né, Val? De consagração. Bênção demais, difícil é ficar sem distração, mas vou conseguir. Vai sim, minha irmã, o Senhor já te deu graça. São momentos de aflições. E só nos aproximando mais de Deus podemos nos libertar e tranquilizar a nossa alma. Obrigada, Raira. Amém, minha irmã, por nada. Nós vamos permanecer juntos e crescendo no Pai, tá? Mas digo isso, que valeu muito a pena. No capítulo 19 nós falamos sobre consagração, sobre Deus ter pedido aquele povo para se consagrar, porque Ele viria e manifestaria no meio dele. E eu consigo ver isso, sabe? Quando a gente consagra, quando a gente santifica, existe uma aproximação muito maior, não de Deus para nós, mas de nós para com Deus, sabe? É sobre isso. E hoje nós vamos para o capítulo 20, onde nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Quando Deus ele vai estabelecer os 10 mandamentos. Deus tinha pedido aquele povo para se consagrar, e aí ele aparece numa nuvem e por meio de relâmpagos, por meio de uma manifestação tão poderosa, Deus fala com aquele povo: olha, vocês vão ver a minha glória, mas não se aproximem do Monte Sinai. Vocês vão colocar um limite e não ultrapasse o limite. Eu creio que muitos curiosos, curiosos também, devem ter morrido nesse evento, porque o povo ele não conseguia respeitar Deus ainda. Deus, embora tinha se manifestado de várias maneiras para aquele povo, eles ainda não conseguiam respeitar o Senhor, Alguns sim, outros não. Mas eu creio que muitos ultrapassaram o limite e morreram. Nossa, Raira, comigo aconteceu a mesma coisa. Passei um dia triste e chorosa. Pois é, mas eu chorei de alegria, viu, Marlene? Não sei se foi você o mesmo caso, mas eu chorei de tanta presença de Deus e eu não podia escutar uma música que eu chorava. Tem uma música que falou tanto ao meu coração, depois eu vou deixar para vocês escutar, que é aquela Ó se fendesse, é do Morada. A música começa falando assim: para que eu não me perca, correndo atrás do tempo, meus olhos estão em ti. E ele vai falar assim: eu não darei descanso aos meus olhos enquanto eu não ver e contemplar a tua presença. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu consiga te contemplar, sabe? Algo assim. A mensagem é isso, tá bom? É bem isso. E foi assim, foi glorioso. Então, gente, tire pelo menos uma vez na semana um dia para se consagrar, para poder ir no monte, para poder clamar ao Senhor, viu? Eu estou começando a caminhar no Evangelho, cada dia é uma luta diferente, mas em Deus, Cristo Jesus, tudo é possível, pois a Bíblia mesmo nos fala que aquele que crê em mim fará coisas bem maiores que ele mesmo, É isso mesmo, meu irmão. Só vou te dizer uma coisa: permanece, que a perseverança faça parte de todos os seus dias. Cadê os recebidos de aniversário? Ô, Júlio, tô esperando, hein, Júlio? Você não mandou recebido. Esse povo aqui não me ama muito, não. Não ama, não. Nem mandaram mensagem no privado. São poucos. Poucos me mandaram mensagem no privado. Falar nada. Vamos lá, gente. Capítulo 20 de Êxodo. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Abra sua Bíblia. Pega aí seu marca-texto, lápis, caneta, caderninho de anotação. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Vou só ler o 24 e o 25, do capítulo 19, para a gente se situar. O Senhor, porém, disse: desça do monte, depois suba de novo, acompanhado de Arão. Ele está falando isso para Moisés. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapasse o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Então, o Senhor deu ao povo essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra do Egito, onde vocês eram escravos. E aí ele vai começar a falar: não tenha outros deuses além de mim. O primeiro mandamento é esse: não tenha outros deuses além de mim. Se tiver alguma tradução que tiver diferente,
vocês colocam aí. Mas a primeira coisa que Deus está colocando como mandamento, e Ele quer mudar naquela cultura, é a cultura de ter vários deuses, porque aquele povo estava saindo do Egito. E lá no Egito eles tinham a cultura de adorar o sol, a vaca, o rio, tudo eles adoravam. Bom dia, meu pastor, Deus te abençoa, tudo bem? Você está 100% hoje? Gente, e a primeira coisa que ele vai quebrar é isso. Ele vai falar assim, ó: não tenha outros deuses além de mim. Isso é mandamento, deveria ser cumprido. Era uma regra que Deus agora estava dando para aquele povo, para que eles começassem agora a viver uma nova cultura. Eles tinham o costume lá no Egito de ter várias adorações a outros deuses, a ter esse hábito de buscar, de pedir para vários deuses. E eles tinham essa mania de esculpir, escultura, e tinha vários deuses. Era um hábito, né? Vários deuses eles acreditavam. E a primeira coisa que Deus está falando é: a partir de hoje, não tenha outros deuses além de mim. Então ele está dizendo: existe um único Deus, um verdadeiro Deus, que sou eu. Vocês não vão ter outro Deus. O Deus que libertou vocês do Egito, esse é o Deus verdadeiro. Não tenha outros deuses. Se você quiser anotar, coloca aí, mandamento 1. Não tenha outros deuses. Eu vou olhar aqui na outra tradução, que é na NAA, para ver se vai falar alguma coisa diferente. Porque quando pergunta assim, qual que é o primeiro mandamento? A pessoa fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Quem já escutou isso? Que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não. O primeiro mandamento é: não tenha outros deuses, tá? Eu sou o Senhor, seu Deus, que te livra da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Cadê? É isso. Tô lendo aqui o comentário para ver se fala alguma coisa diferente. Ele fala assim: não tem outro Deus além de mim, ou diante de mim, na minha presença, no sentido de que você não deve prestar nenhum tipo de confiança, de dependência em qualquer outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso. Segundo mandamento: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra, no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Segundo mandamento: não faça para você imagem e escultura, nada semelhante, onde você vai se curvar. Essa está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 4. É aqui um dos respaldos que nós temos, que não se deve entregar uma adoração a santo. Tem pessoas que têm o hábito, eu quero te pedir com toda licença, você que às vezes tem santos na sua casa, meu intuito de forma alguma é te ofender, meu intuito não é perder o seu coração. Se você me acompanha aqui na live, significa que você reconhece aquilo que eu carrego, você é edificado pelas palavras que eu falo, e eu não quero perder o seu coração. Quem pode convencer o homem é somente o Espírito Santo. Mas você que tem santos em casa, a palavra está nos dizendo aqui, ó, a palavra não mente, não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. Está falando assim: olha, vocês não devem fazer ídolo ou imagem. E toda vez que você faz leva uma imagem para sua casa, seja de um Buda, seja de um santo, seja da Nossa Senhora, que muitos acabam venerando e tendo muito amor por ela, isso está errado, porque o mandamento ele vai dizer: não faça para si, de espécie alguma, ídolo ou imagem. Não se dobre diante dela. É mandamento, a palavra está dizendo, e ela não mente, né? Ele está dizendo: eu não quero que vocês fiquem dobrados diante de qualquer outra coisa que não é a mim. Então você que às vezes ajoelha e
e ora, né, e reza aí pela Nossa Senhora e fala: Nossa Senhora, me ajuda a chegar até Deus, eu quero ter um relacionamento maior com Ele. Ou faz um pedido específico para Nossa Senhora, para o Santo Expedito, para o Santo Antônio, São Tomé e aquela ladeira abaixo, lista, classificação de santo. Quero te dizer uma coisa: esse santo, essa imagem, não vai trazer resposta ao seu coração. São pessoas que marcaram, são pessoas que tiveram uma vida diferenciada. Maria nem se fala, mas elas não conseguem hoje interceder ao Pai por você, né? Nós sabemos que hoje tem Deus no trono, sentado no trono, e Jesus à direita dele. Pronto, intercedendo. Não tem mais. Existem anjos transportando, subindo e descendo, trabalhando ao nosso favor, mas santo não leva intercessão para Deus. E é muito sério isso, porque o diabo, ele pode se esconder atrás de uma imagem. E aí você vai estar achando que está adorando um santo, que está venerando um santo, quando na verdade você está adorando o próprio demônio que está escondido ali atrás daquela imagem. Gente, não sou eu que estou dizendo, Êxodo capítulo 20, versículo 4, não se curve, versículo 5, não se curve diante deles, nem os adore, pois o Senhor, o seu Deus, sou um Deus zeloso. Deixa eu olhar aqui na NAA. Sou um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que guarda. Então toma cuidado com isso, tá bom? Se você tem e teve essa revelação hoje pela manhã, se na sua casa tem santos, joga fora, sabe? Se é seu, tá? Se é seu, você joga fora. Se é da sua mãe, se é do seu pai, se é da sua avó, você explica. Se eles não tiverem um discernimento, não faça nada, tá bom? Ora e pede ao Senhor para trazer discernimento. Amar a Deus sobre todas as coisas é do catecismo da Igreja Católica, que ensina diferente dos mandamentos que está na Bíblia. Mandamento 1, não tem outro Deus. 2, não faça para si espécie alguma de imagem. Obrigada, viu, Val? É sobre isso, viu, gente? Vamos lá. Versículo 7. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida ou em vão. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Na NAA, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ele está dizendo o seguinte: se você usar o nome dele em vão ou indevidamente, ele não te deixará impune de uma punição. Ele não deixará de pesar a mão sobre a sua vida. Gente, muitos falam que a gente não pode falar assim: ai meu Deus, ai Jesus me ajuda, porque você está falando o nome de Deus em vão. Não é isso. Minha mãe falava muito assim: ô menina, para de falar o nome de Deus em vão. Que eu ficava assim: ai meu Deus, ai meu Deus. Não é isso. Vamos lá. Tomar o nome de Deus em vão é quando uma pessoa, por exemplo, em duas situações. É quando a pessoa pega o nome de Deus e ela quer defender algo totalmente mentiroso, algo que não condiz com a verdade, algo que não tem parte com Deus, e ela pega o nome de Deus e fala assim: por Deus, por esse Deus que está nos olhando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e quando na verdade tem uma mentira por trás disso. Não se deve jurar, tá? Jurar você nunca deve jurar. A palavra diz: não jure por coisa alguma, porque você não é dono do céu, não é dono da terra, você não tem controle de nada, você não pode jurar por nada que não é seu. Então ele vai falar assim, 2 pontos. Quem usa o nome de Deus em vão? Aqueles que estão carregando uma mentira e fala: por Deus, isso, eu fiz isso, aquilo outro, e é uma acusação falsa. Esse vai ser punido por Deus por estar usando o nome de Deus de uma maneira indevida. E aquele que não acredita em Deus. Tem aquela pessoa que não tem fé em Deus e vai falar o nome de Deus e vai colocar o nome de Deus na jogada, mas na verdade ele não acredita em Deus. Então, para uma pessoa que não acredita em Deus, colocar o nome dele no meio da brincadeira, do jogo, tá usando o nome de Deus em vão. Então isso não deve ser feito. Quando a palavra diz não usa o nome de Deus em vão, é para essas duas situações, onde a pessoa não acredita em Deus e está usando o nome dele, porque em vão ela não acredita, e no ponto que ela está proferindo mentiras, acusações enganosas,
falsas e está colocando o nome de Deus na jogada. Essas duas pessoas serão punidas, porque é o terceiro mandamento. Você não deve usar o nome de Deus inadequadamente. Você não deve colocar a conjugação Deus numa frase em vão, tá? É isso que a palavra está dizendo. Não é sobre você falar assim, ai meu Deus me ajuda, ai Senhor, você não está falando o nome de Deus em vão, porque você acredita naquela ajuda que você está pedindo, né? Lógico que o nome de Deus ele deve ser reverenciado, você não vai ficar colocando, igual a irmã colocou aí, muito bem pontuado, né? Piadas de Deus também não é legal, claro, porque Deus ele é santo, Deus é soberano, né? Deus ele é eterno, Deus ele é o nosso criador, é o dono de toda a criação. Então não se deve falar de qualquer maneira, você não vai proferir a palavra Deus de qualquer maneira, né? Ele faz parte da nossa intimidade, do tipo, quando eu viro para alguém e falo assim, eu mandei no grupo outro dia assim, gente, Deus está vendo quem marcou 7 horas e não apareceu na live. Então é uma brincadeira, mas hora nenhuma eu estou ofendendo a Deus com a brincadeira que eu estou fazendo, né? Vamos lá para o 4º mandamento. Esse é o mandamento mais polêmico, né? Deve ou não guardar o sábado? Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o seu Deus. E nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos, filhas, nem seus servos, servas, nem animais, nem estrangeiro que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, ele descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Então, ele está dizendo que o 4º mandamento é: lembre-se de guardar o sábado. Agora nós vamos fazer uma pausa, vamos estacionar aqui um pouquinho nos mandamentos e entender o que Deus está querendo dizer. Se nós não entendermos o contexto, nós vamos acabar aplicando sem saber o que está acontecendo. O povo estava escravo lá no Egito. E nesse período que eles eram escravos, é lógico que quando eles foram para lá, no período de José, eles não se tornaram escravos imediatamente. Porém, passado pouco tempo depois, subiu ao trono um faraó que não conhecia a história de José. Desta forma, escravizou o povo. Então o povo agora começa a viver uma servidão. Eles vão ser escravos naquela terra e vai passar a trabalhar todos os dias. Então eles saíram do Egito com uma cultura de trabalhar todos os dias. Todos os dias eles vão trabalhar. São todos, não só as mulheres. Deixa eu ver o que eu perdi. Eu acho que principalmente nós mulheres deveria ter um dia para descansar. Deus descansou para nos ensinar o quanto isso recarrega a nossa bateria. O que a Cacau respondeu, não só as mulheres, mas todos precisam de um dia de descanso. E é sobre isso que nós estamos falando aqui agora. Ele está falando o seguinte: vocês saíram de um ponto de escravidão. Aqui o povo trabalhava todos os dias. A vida deles era só trabalho. Eles foram agora levados para Deus pelo deserto. E Deus vai colocar neles uma nova cultura. E essa nova cultura vai dizer: vocês vão trabalhar, porque o trabalho é importante. Porém, existe um dia que tem que ser dedicado a Deus. Um dia de descanso. Um dia para você parar tudo que você está fazendo e falar assim: agora eu vou descansar. É lógico que você que é pai, você que é mãe, você que é avó, avô, o seu descanso é diferente, porque você não consegue parar totalmente. Hoje eu consigo parar e ter um dia completamente de descanso. Eu tiro a segunda-feira, eu faço a live, eu faço algumas coisas, eu limpo casa, mas eu tenho um dia para me poder descansar. Você precisa tirar esse dia de descanso. E aqui ele está falando que esse dia seria o sábado. E aí muitos até hoje vão dizer o seguinte: é o sábado que tem que ser guardado. É o sábado, gente, que tem que ser guardado? Agora nós vamos entender que Deus fez os 6 dias, o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou e ele chamou esse dia de sábado. E esse era para aquele povo o dia do descanso. Só que quando Jesus ele vem,
uma das coisas que Jesus foi mais confrontado era sobre o sábado. E uma das acusações que fez com que os fariseus levasse ele a um ponto de prender Jesus é porque Jesus não guardava o sábado. Jesus não parava no sábado, como aquele povo queria. Jesus mantinha a essência do sábado. E qual que é a essência do sábado? Tirar um tempo de adoração a Deus. Tirar um tempo para servir o Senhor. E esse é o princípio escondido por trás do sábado. Raira, mas é mandamento. Está falando aqui que Deus não veio para quebrar nenhum mandamento, Ele veio para cumprir. Mas agora nós vamos para 2 pontos. Se Ele falasse assim, que tem que ser o sábado, Jesus falaria muito claro nessa trajetória na terra, que o sábado tinha que ser um dia guardado, um dia separado, um dia que ninguém pudesse fazer nada. Ele teria dito isso. E quando chega na igreja primitiva, que os gentios começam a se converter, porque os judeus guardavam o sábado. E aí começa os gentios se converter. Os gentios eram aquele povo que não era judeu, que não carregava a cultura dos israelitas, não tinha essa cultura, e agora eles se converteram. Depois que Jesus morreu, eles passaram agora a conhecer Jesus. E a igreja primitiva, ela é composta de judeu, povo que guardava o sábado, e gentil, povo que não guardava o sábado. E aí agora eles estão perguntando, qual é o nosso estilo de vida? Aí começa a levantar um ponto que deve circuncidar o gentil? Porque o gentil não era circuncidado. E aí eles vão falando, não se deve circuncidar mais. A partir de agora, a nossa circuncisão é no coração. Jesus, ele fez algo maior. Jesus cumpriu toda a lei e ele deixou 2 mandamentos. Amará o seu Deus sobre todas as coisas e amará o seu próximo como você foi amado. Esse resume os mandamentos agora. Se você tentar cumprir uma parte da lei, você vai ter que cumprir ela toda. Hoje a gente não faz mais sacrifício. Hoje a gente não faz um tanto de coisa mais que a lei pede. Se você tentar guardar um ponto da lei, você vai ter que guardar tudo. Ou você guarda tudo, ou você vive debaixo da graça. Não é que você não deve olhar para a lei. Nós olhamos para a lei como um espelho. E aí nós vamos chegar em Romanos 10. Romanos 10, eles vão falar sobre o sábado. Eles vão falar se você considera algum dia especial e deve guardar esse dia, você vai guardar. Porém, você não deve imputar para o outro que ele guarde esse mesmo dia junto com você. Ele estava se referindo também ao sábado. Ele estava dizendo, olha, se vocês acham que deve guardar o sábado e isso glorifica o nome de Deus, ok, guarde o sábado, consagre esse dia ao Senhor. Porém, se aquele que não consagra, aquele que não tira o sábado específico, você não deve julgar. Porque aquele que faz ou aquele que não faz, faça para glorificar ao Senhor. E aí no mesmo quesito nós entramos na carne de porco. Aquele que guarda, que não come a carne de porco, não deve imputar esse mesmo peso para aquele que não come, para aquele que come. Mas se aquele que não come está fazendo para glorificar o nome de Deus, está certo. Aquele que come, aquele que não come, tem que fazer para glorificar ao Senhor Jesus. Colossenses 2 também fala sobre o sábado. Romanos 14 também vai falar. E aí vem um ponto muito importante. Quando aquele que vira e fala comigo assim, Raira, tem que guardar o sábado. Eu falo assim, eu não concordo. Outro dia até perguntei a Cacau, eu falei, Cacau, mas aqui está falando que é estatuto perpétuo, e quando Deus fala que é estatuto perpétuo, é algo que não deve ser mudado, e não pode ser alterado, e aí? Ela, se você for cumprir a lei, uma parte da lei, você vai ter que cumprir tudo. Não adianta você cumprir só uma parte. Ou você vai cumprir a lei toda, ou você não cumpre. Aí tem um outro ponto importante, para aqueles que querem guardar o sábado, e acham que o sábado é um dia que tem que ser guardado. Você vai olhar para a palavra e a palavra fala assim, lembre-se de guardar o sábado, pois é um dia santo. Nesse dia, ninguém da sua casa fará trabalho nenhum. Nem você, nem seus filhos, nem seus servos, nem suas servas, nem seus animais, nem estrangeiro que vive entre vocês, que vive na casa que vocês vivem. Então aquele que um dia escolheu guardar o sábado, ele vai ter que cancelar a internet na sexta-feira, ele vai ter que cancelar a energia, a conta de água, porque ninguém pode trabalhar nesse dia. As pessoas que te servem não podem trabalhar. E se você tem internet na sua casa, tem alguém do outro lado cuidando, dando manutenção na internet.
As pessoas não podem te servir. Se você quer guardar o sábado, não pode ter energia na sua casa, porque as hidrelétricas não param. Entende? É um dia que você vai falar assim, aqui ninguém me serve, eu não vou servir ninguém, aqui ninguém trabalha. Só que existe, às vezes, eu não quero ofender quem guarda o sábado, mas existe uma hipocrisia quando as pessoas olham para essa palavra e falam assim, o sábado tem que ser um dia que tem que ser guardado. Se você quer guardar o sábado, você vai ter que guardar na totalidade. Ninguém pode trabalhar, nem seus filhos, nem você. Aí é não lavar vasilha, aí é igual os judeus ortodoxos, eles não acendem luz, eles não apertam elevador, eles guardam na íntegra a palavra que eu não vou fazer nada no sábado. Então, se você quer cumprir o sábado, ou se você conhece alguém, passa essa explicação. Olha, se você está guardando, você não pode deixar que ninguém te sirva também. Trabalhe nesse dia. Então, você tem que cancelar a sua internet toda sexta-feira. Você tem que cancelar a sua conta de energia toda sexta-feira. Porque tem gente trabalhando para que você possa viver. Entende? Não fazem nem comida nesse dia. Uma parte da minha família guarda. É isso. Só que se eles guardam, né, Simone, você está falando que eles guardam, eles precisam guardar todo o restante. Porque é parte da lei. Sabe? Porque aqui está falando é bíblico. Ninguém, os seus servos, não pode trabalhar nesse dia. Não está se referindo só de uma empregada. É uma pessoa que vai na sua casa e te serve. Não está falando só dos seus funcionários que trabalham na sua empresa. Tem um tanto de coisa que é prestação de serviço que eles não colocam em xeque. Ou seja, a conta de luz, a conta de água, a conta de internet. Porque tem pessoas trabalhando extra isso, né? Então hoje, se eu achar que não tem problema roubar, matar ou adulterar porque era uma lei para os israelitas não estarem em pecado, completamente errado é esse comentário, né, Márcia? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que se você falar assim, eu vou ser salvo pela lei, por guardar a lei, você vai ter que cumpri-la toda. Porém, foi a primeira coisa que eu falei, a gente não isenta a lei. A lei não foi anulada por Jesus. Só que quando Jesus ele chega para cumprir a lei, Jesus não mata, não rouba, mas quando chega na questão do sábado, ele vai falar assim, então quer dizer que se uma jumenta cair num lugar, né, num poço, e ela ficar atolada, vocês vão esperar dar outro dia para tirar a jumenta? Foi isso que Jesus falou. Ele está dizendo assim, o princípio do sábado é ter um dia de descanso e adoração ao Senhor. Não especificadamente o sábado. Márcia, nós não vamos falar de tirar o dia do descanso. Esse dia tem que ser cumprido. Só que para você, esse dia pode ser domingo. Hoje a nossa semana, ela rola da seguinte forma. A gente considera que a semana começa no domingo e domingo é um dia de descanso. Agora, se você fala assim, Raira, eu não concordo, eu quero guardar o sábado, você vai ter que guardar dessa maneira, porque a lei pede dessa maneira. Agora, se você entende o princípio e quer guardar o sábado para um dia de adoração a Deus, para exaltar mesmo o nome do Senhor, para descansar, tá certo. Ele exige um dia de descanso. Exige um dia que você vai parar suas atividades e vai adorar ao Senhor, tá? Nós não deixamos, Márcia, hora nenhuma de cumprir com aquilo que a lei nos pede, de não ter os ídolos, de não deixar de amar a Deus sobre todas as coisas, né? De não ter outros deuses além de Deus. E todos os mandamentos eles vão permanecer. Porém, essa questão do sábado específico e fazer com que outros entrem em condenação por não guardar, está errado. Porque hoje nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Porém, se você guarda, tá tudo certo. Você só não pode imputar que o outro guarde, entende? Cada um vai precisar tirar um dia. Entendo que a lei dos 10 mandamentos aplica para todas as gerações, não só para o povo de Israel. Concordo plenamente. Só o primeiro comentário que você fez está errado, né? Você não pode matar, você não pode roubar, mas tinha uma explicação de Jesus no sábado. Ninguém podia cumprir a lei, só Jesus Cristo, só. Paulo fala, agora que estamos na graça, então pecaremos para que a graça abunde? De jeito nenhum. É sobre isso, tá? Ele vai deixar muito claro. Paulo vai falar o tempo todo sobre isso.
que a lei ela não foi jogada de lado, ela não foi deixada. Hoje, como que você sabe que você não está em pecado? Olhando para a lei, né? Olhando para aquilo que ela diz. Só que a palavra vai nos dizer o seguinte: quando Jesus vem, quando pergunta Jesus, qual que são os mandamentos, o que você fala, como é que fica isso? Ele vai dizer o seguinte: tem 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu irmão como você foi amado. Mudança de sacerdócio, mudança de lei. Quando Jesus ele entra como novo sacerdote, vai ter a mudança de lei. E a mudança de lei agora é essas duas. Se você ama a Deus, você vai cumprir os 4 primeiros mandamentos, que é separar um dia de descanso, ter um dia para adorar a Deus, não vai fazer ídolos, você não vai ter outro Deus além dele, você vai honrar seu pai e sua mãe. E se você ama seu próximo, você não vai matar, você não vai levantar falso testemunho, você vai cumprir o restante dos outros 6 mandamentos e muito mais. Entende o que eu estou querendo dizer? Ajudar o próximo, fazer uma visita em um hospital, presídio, tirar dia para fazer essas coisas seria interessante, sim. O servir é importante. Jesus veio para ensinar como guardar o sábado, fazer o bem. Para os fariseus, fazia do sábado um fardo e fazia da forma errada. Sim, era uma religião para eles. Porque senão seríamos salvos pela lei, por obras, e na verdade somos salvos pela graça. Sim, Joana, ele vai falar assim: nós somos salvos pela graça, pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Porém, não estamos isentos de fazer obra. Uma coisa não anula a outra. Se você tem fé, automaticamente você vai fazer obras, né? Uma coisa linka a outra. Então, fechando o 4º mandamento, que é lembre-se de guardar o sábado. Hoje nós não guardamos a lei dessa forma, nós guardamos a essência. Se você acha que é no sábado, amém, você vai guardar no sábado. Se você acha que é o domingo, guarda no domingo. Se você pode guardar na quarta-feira, guarda na quarta-feira. A essência desse mandamento não pode ser perdida, que é ter um dia de descanso e de adoração a Deus. Essas lives podiam ter a opção de gravar áudio. Concorda, amiga? Vamos mandar essa opção pro Instagram. Acho que seria muito interessante. Mas eu posso te convidar para entrar na live, se você quiser falar uma coisa. Quer falar uma coisa? Ai. Vamos lá. 5º mandamento. Honre... Tô certa? Peraí. Tô certa. Honre o seu pai e a sua mãe. Assim você terá uma vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse é o 1º mandamento com promessa. Honrar o seu pai e a sua mãe. Você vai honrar o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma vida longa. É um mandamento acompanhado de uma promessa. O segredo para uma vida longa é honrar o seu pai e a sua mãe. Honrar significa respeitar, significa cuidar, né? Os nossos pais, eles cuidam da gente quando pequenos, e quando eles ficam mais velhos, é nosso direito, né? É nosso dever cuidar dos nossos pais. Isso é uma maneira de honrar. Honrar não quer dizer concordar com tudo que fala, né? Por exemplo, se os seus pais eles estão pedindo para você fazer algo que quebra um princípio, isso não deve ser feito. A sua mãe que vira e fala assim: fala que eu não estou em casa, e ela está em casa. Isso quebra um princípio de Deus, que é a mentira. Nós não podemos mentir. Aí não é por conta que ela é sua mãe ou seu pai, você tem que fazer o que ela está pedindo, porque ela está mandando e ela é seu pai, sua mãe, e você tem que honrar. Isso não significa honrar, porque toda vez que para honrar seu pai e sua mãe, não pode passar por cima de um princípio, tá? Eles têm que permanecer obedecendo o princípio de Deus, tá bom? Você não deve matar, é mandamento. Mas, porém, todavia, entretanto, nós vamos ver que a morte, ela faz parte do juízo de Deus. Deus, ele pode operar esse juízo, porque ele é o dono da vida e ele é o dono da morte. Então, ele vai operar muitas vezes o juízo, igual quando acontece com Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, ela foi exterminada, mandou fogo naquela cidade, porque era uma cidade que estava consumida em pecado. Então, Deus vem operando o juízo.
E ali ele vai e extermina aquela cidade. Outra vez que o juízo vai vir como morte, quando Deus ele vai permitir que o povo israelense, né, o povo ali que ele tinha separado, comece a ocupar terras, ocupar lugares, e esses povos são mortos. Né? Porque vai acontecer que Deus vai falar assim: vai em batalha, entre em guerra agora com tal lugar. Deus estava permitindo, porque aquela cidade, ela já tinha chegado no seu limite de pecado. Eram cidades que estavam corrompidas e o Senhor permite. Então vem morte como juízo. Nós não devemos matar. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas nós vamos ver na palavra que Deus vai operar o juízo dele por meio da morte. Outro ponto também, que a morte ela é permitida. Não concordo tanto com essa situação, não acho que deve, mas porém vamos colocar numa situação operação policial. O cara tá roubando, o cara tá matando, o cara tá traficando e blá, 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 N coisas mais, tomado pelo pecado. Esse policial, ele tem direito, isso é por lei, ele pode atirar naquela pessoa. O correto é atirar no pé, na perna para parar e não matar de cara. Mas se aquela pessoa se recusa a se entregar, ele tem direito de matar. Isso é lei, tá? Eu não concordo com pena de morte. Acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, somente Deus. Somente Deus pode tirar a vida. Porém, nós temos alguns casos que a morte ela vai ser aplicada, tá? Não como a maneira certa, igual o policial que mata, então ele está em pecado. Ele tem uma lei que cobre a vida dele, dizendo que se o ladrão, a pessoa que estiver ali no ponto de ser pega, não se rende, não se entrega e a vida dele está em perigo, ele vai matar. Tem também legítima defesa, né? Você pode, tem leis que respaldam legítima defesa. Porém, outro dia a Cacau estava me explicando que até mesmo em legítima defesa, você tem opções de ferir aquela pessoa sem matá-la, né? Por isso que tem os pesos sobre homicídio. Porque você tem várias opções. A pessoa está te batendo, a pessoa vai te matar. Você pode ver outros meios. Se não teve outros meios, você vai matar a pessoa para ela não te matar. Porém, é mandamento, não se deve matar. Tá bom, gente? Versículo 14, 7º mandamento. Não cometa adultério. Quando ele diz não cometa adultério, esse adultério está dizendo não se deite com outra pessoa, não se junte com outra pessoa que não seja a sua esposa, que não seja o seu esposo. Porém, quando Jesus vem, esse é um outro mandamento que sobe um pouquinho diferente na visão de Jesus. E aí a gente pode até voltar, porque da mesma forma que Jesus ele fala do sábado, ele vai falar também sobre o adultério. Aqui a pessoa não podia se deitar com outra, que era adultério. Não podia se juntar com outra pessoa, que era adultério. Mas quando Jesus vem, ele diz o seguinte acerca do adultério: aquele que olha para uma mulher e deseja ela em seu coração, esse comete adultério. Não precisa ter uma consumação de ato. Você não precisa se deitar com a pessoa para cometer adultério. Você comete adultério na mente, no coração. Se você olha para alguém e deseja, esse alguém que não é o seu cônjuge. Então Jesus está subindo aqui um pouquinho agora de novo a lei. Eu vejo que o sábado ele vai dizer o seguinte: você vai tirar um dia para descansar, um dia para se consagrar e dedicar esse dia a Deus. Mas com Jesus ele mostra assim: a sua vida deve ser diferente. O seu estilo de vida com Jesus não é só no sábado. Agora vai aumentar um pouquinho, sabe? É isso que ele está dizendo. E quando ele olha para o adultério, ele vai falar da mesma forma. Aquele que se deitava comete adultério. Agora aquele que pensa e deseja comete adultério. Então uma pessoa que é casada e ela está enfiada no meio da pornografia, ela comete adultério. Está errado. Porque é traição contra a sua esposa, contra o seu esposo. Então é adultério, está em pecado. E pecado leva para o inferno. Exatamente, vamos ver o que é exatamente. Uma coisa que Deus me disse: se eu não honro meus pais, dificilmente irei honrá-lo.
uma verdade, grande verdade. A mesma coisa com o marido e esposa. Se você não consegue honrar, se submeter ao seu marido, à sua esposa, aos seus pais, você não se submete a Deus, não se submete. Quem trai a esposa, o esposo, trai a Deus, tá? É simples, gente. Se você não conseguir honrar com os seus compromissos, com as pessoas que estão perto de você e você vê, você nunca vai conseguir honrar o seu compromisso com Deus. Então nós precisamos viver uma vida que, olha, de adoração, de busca, de entrega constante a Deus e respeito, fidelidade nas pessoas que estão à nossa volta. Porque se nós conseguimos ser fiel, se nós conseguimos honrar, submeter as pessoas que moram com a gente, que é liderança sobre a nossa vida, nós vamos conseguir nos submeter a Deus. Raira fala do adultério que também cometemos com Deus, de não conservarmos como a noiva pura. Amém, falo. Você adora colocar um tema aqui, né, para eu falar. Que bom, né? Vou gastar você daqui a pouco. Hoje eu falo que aquele que diz que não comete pecado, ele peca. E o primeiro mandamento que a gente desonra, né, que Jesus deixou, é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E a gente acaba quebrando ele porque a gente não honra o Senhor. A gente não ama a Deus como deveria amar. Porque às vezes você está até indo orar, você está indo para o seu secreto com Deus. Aí alguém te liga e você considera aquela ligação importante. E você fala assim, eu vou ligar, eu vou atender aqui rapidinho, porque daqui a pouco eu oro. A gente sempre acaba colocando Deus em segundo plano. E a gente acaba adulterando com o Senhor quando nós não entendemos que Ele é o primeiro lugar na nossa vida. Quando nós não entendemos a fidelidade que temos com Ele. Se você quebra qualquer um desses mandamentos, qualquer um, gente, é adultério com o Senhor. Se você vai dar uma voltinha no mundo e vai viver lá os prazeres, as delícias que lá apresenta, é adultério, porque você está traindo o Senhor. Você está cobiçando aquilo que não era para você cobiçar. Você tem que cobiçar as coisas que são santas, puras. Sabe, ontem a Gabi Sampaio estava ministrando uma coisa, eu fiquei escutando e achando engraçado. Eu falei, Deus, está engraçada essa fala dela. E ela falou assim, Deus, gera em nós ambição pela tua presença. Gera em nós ambição por mais de ti, ambição pela tua palavra. Sabe, eu fiquei falando assim, não, mas que estranha ambição. Porque quando a gente pensa na ambição, a gente pensa assim, ambição é uma coisa ruim. Mas não é. Ambição, dependendo do que você colocar ela, é boa. Ambição pela palavra de Deus é você querer, a ponto de você não parar enquanto você não conseguir a presença de Deus. Ambição pela presença de Deus, de você querer a presença de Deus até você conseguir. Bom dia, princesa linda. Bom dia, minha irmã. Deus te abençoa. Sabe, nós precisamos entrar nesse lugar de querer a presença de Deus. Nós estamos estudando 10 mandamentos. E os 10 mandamentos é polêmico, porque muitos vão falar assim, isso aqui deve cumprir, isso aqui não deve cumprir. Mas para mim isso aqui pouco importa se eu amar o Senhor e amar o meu irmão. Porque se eu amo o Senhor, eu vou honrar com o sábado, eu vou honrar com o domingo, eu vou honrar com a segunda, eu vou honrar com a terça, eu não vou levantar outro Deus, eu não vou me curvar diante da minha casa, eu não vou me curvar diante do meu carro, eu não vou me curvar diante do meu esposo, do meu filho, eu não vou me curvar diante da minha mãe. Porque a lei, gente, a lei ela tá aqui. E muitos acham difícil cumprir a lei. Que bonitinho. Muitos acham difícil cumprir a lei. Aí nós descobrimos que nós estamos debaixo da graça. Só que a graça, ela eleva o nível aqui. A lei está nesse ponto. A graça, ela sobe o padrão. Porque uma vez que Jesus te capacita para suportar o pecado, ele vai subir o nível de cobrança, ele vai subir o nível de exigência. A lei é como se fosse um espelho. Você olha para a lei e sabe o que deve ou não ser feito. Igual, por exemplo, quando a gente chega na carne de porco, nas carnes que deve ou não se comer. Aí tem um tanto de coisa lá que fala que pode ou não comer, e o povo fica brigando pela carne de porco. Só que hoje tem um tanto de outras coisas que faz mal para o ser humano e que você também não deve comer. E não está escrito na palavra de Deus.
Eu acho lindo a gente estudar, porque a palavra nos ensina, a palavra transforma, mas quando nós olhamos para Jesus, o nível sobe muito mais. A palavra diz na lei que quem se deita com uma pessoa comete adultério. Jesus vai falar, aquele que olha e deseja no seu coração cometeu adultério. A graça é um nível acima da lei. Sabe? Jesus e a palavra vai nos falar que a lei, o Velho Testamento, é uma sombra do que estava por vir. Outro dia eu estava explicando sobre a sombra. Não tem sombra hoje porque não tem sol. Mas aqui dá para ver, ó, a sombra da minha mão. A sombra da minha mão dá para você ver mais ou menos o que é a minha mão. A realidade é isso aqui. A lei mostra a sombra do que Jesus iria fazer. Quando Jesus ele vem, ele sobe o nível demais. Não terá nenhum Deus a não ser eu. Aí Jesus vem falando assim, vocês vão me amar sobre todas as coisas. Não se curve. Não tem outros ídolos. Guarde um dia separado para mim. Honre. Aí Jesus vem falando assim, é muito mais. É muito mais. A lei fala que não se deve matar. A lei fala que não se deve roubar. A lei fala que não se deve adulterar. A lei fala que não se deve levantar falsos testemunhos. Mas porém quando Jesus vem e a graça vem, ela fala que você deve se doar. E se necessário for, você tem que morrer no lugar do seu irmão. A graça fala que é muito mais. Não é nem prejudicar o seu irmão, não. Você se doa na graça. Na graça fala, você deve visitar. Na graça você deve cuidar. A palavra do bom samaritano. E teve um homem que foi achado, alguém que chegou e bateu nele. Estava lá caído, passa o levita, passa o sacerdote, passa não sei quem. Ninguém atende. E vem o bom samaritano. Vai lá, pega ele, leva para um hospital, ele é cuidado e paga a conta antes, paga a conta depois. E ele disse, o que for gasto com ele aqui, na hora que eu voltar de viagem, vou pagar. E Jesus falou assim, é disso que eu me agrado. A lei pede para você não prejudicar o seu irmão. A graça vai falar assim, você vai se doar para ele. Vocês estão entendendo, gente? Eu amo estudar a palavra de Deus. Eu amo trazer a aplicação atemporal que ela traz. Porque ela falou com aquele povo naquela época, mas ela fala muito mais agora no nosso coração. A lei vem trazendo um novo estilo de vida, a graça vai trazer muito mais que um estilo de vida, vai trazer uma nova vida com Cristo. Sabe? É sobre isso, gente. Não vou ficar aqui nunca discutindo com quem acha e com quem não acha. Eu sei que existe um céu, eu sei que existe um caminho que é Jesus Cristo, eu sei que existe uma vida posterior. Sabe? E é nesse caminho que nós devemos entrar. É sobre isso. É sobre isso. 8º mandamento, não roube. 9º mandamento, não fale falso testemunho contra o seu próximo. E esse mandamento é muito sério. Porque no passado não tinha câmera para verificar as câmeras. Sabe? Não tinha um lugar para você consultar se sabia se estava certo ou se estava errado. Naquela época, para se ter a averiguação de um fato, tinha que ter pelo menos 2 testemunhas. E por isso ele tá... Gente, misericórdia nesses efeitos do Instagram. Então, quando ele fala não dê falso testemunho, é que se 2 pessoas der falso testemunho, eles podem condenar uma pessoa falsamente, injustamente. Entende? Por isso que ele está dizendo, não dê falso testemunho, porque a sua palavra pesa. A sua palavra conta. Entende? Último mandamento. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi, nem jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões, o som de forte trombeta, e quando ouviu o clarão dos raios e fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. E assim se passa os 10 mandamentos. Deus estava certificando que aquele povo que estava saindo do Egito com uma cultura não entraria na terra prometida com a mesma cultura. Uma cultura de que se pode matar, de que se pode deitar com outras pessoas, de que pode ter várias mulheres, vários homens.
de que você pode ter vários deuses, de que você pode dar falso testemunho sobre alguém, de que você pode desonrar seu pai, sua mãe. Deus falou assim: eu vou me certificar que vocês não vão entrar na terra prometida com essa cultura. E quando Jesus vem, ele falou pra gente assim: eu vou ensinar para vocês uma nova cultura, para certificar que vocês não vão para a casa do meu pai com a mesma cultura que vocês têm hoje. E a primeira cultura que Jesus quebrou quando ele desceu dos céus foi uma cultura da religião. A religião, ela mata muita gente. A religião, ela vem dizendo assim: o que eu faço, somente o que eu faço está certo. Esse é o primeiro ponto que você descobre alguém religioso. É quando ele fala assim: somente o que eu faço está certo. E isso Deus quebrou no meu coração. É quando a gente olha para alguém e fala assim: aquela pessoa não será salva pelo comportamento dela, por que ela está fazendo. É lógico que nós conseguimos julgar, não estou dizendo que nós não conseguimos julgar, tá? Nós conseguimos julgar e a palavra nos deixa julgar. Só não pode julgar de maneira errada. Mas a palavra diz: pelo fruto nós conhecemos a árvore. Ou seja, pelo aquilo que a pessoa está fazendo, eu consigo discernir se a fonte que tem dentro dela é uma fonte de água doce ou uma fonte de água salgada. Porém, a religião, ela aponta o dedo. E ela fala: fulano não vai ser salvo, porque fulano faz isso. Mas só o fato dela apontar com toda certeza e dizer que alguém não é salvo, ela é a primeira a ir para o inferno, porque nesse ponto de julgamento nós não podemos. Tem gente que fala: fulano vai para o inferno, porque estava vendendo droga, porque estava isso, porque estava aquilo outro. Mas e ela que está tomando conta da vida dele? Que não fez nada para poder fazer com que ele mude a rota. Entende? Nós precisamos quebrar a religião do nosso coração. Eu tenho amigos que vivem hoje uma vida de pecado, que escolheram essa vida de pecado. E eu amo a vida deles. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo sobre o amor de Jesus. Eu convido eles a caminharem com Jesus comigo, mas nunca falei: você não vai ser salvo, porque você pratica isso. Não. Raira, fulano de tal morreu enforcado, pulou da ponte, vai ser salvo? Não sei. Quem sabe de salvação é Deus. E esse é o primeiro ponto que tem que ser quebrado no nosso coração: a religiosidade. Gente, é isso. Eu preciso terminar, eu ainda não acabei o versículo, capítulo 20, mas eu tenho que parar por aqui, porque já são 9h12. Excedi muito meu horário hoje. Gente, falamos hoje sobre o novo, a lei, né? Êxodo 20, os 10 mandamentos. Deus está mudando uma cultura. Hoje nós olhamos para a lei como um espelho. Ela aponta se nós estamos certos, se nós estamos errados. Porém, a salvação é pela graça, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. E quando a gente aceita esse sangue sobre a nossa vida, o nível eleva um pouquinho. Ele eleva um pouquinho, viu? Não sei se todos que estão aqui são salvos, mas se você nunca fez uma oração aceitando Jesus como seu Senhor, e hoje você quer fazer essa oração, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se afastou, se desviou do caminho e quer voltar hoje, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Amém, amém, amém. Se você já aceitou Jesus e é salvo, você escreve: eu sou salvo. Que live, obrigada, Deus, por usar sua filha. Ele é bom, Sabrina, muito, né? Oro, minha irmã, o que está acontecendo? Lucidalva, oro, claro. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos, eu vou orar por vocês. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Obrigado por ministrar tanto ao nosso coração, que ela possa germinar, florescer e no tempo certo dar muitos frutos. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que permaneceu aqui comigo, cada um daqueles que passaram rapidinho, deram um oi e foram embora. Eu abençoo a vida de cada um deles, Pai, com toda sorte e bênção. Que o dia de hoje seja
excepcional. Que venhamos cumprir o ID, que venhamos olhar para o Senhor e lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. E cumprir, Pai, honrar com o chamado. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por ministrar tanto ao nosso coração. Nós olhamos para a lei e nós entendemos que ela é uma sombra do que estava por vir. Quando Jesus vem e cumpre a lei, a gente vê que Jesus aumentou um pouquinho o nível. E aumentou, Pai, também o nível de graça. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pelo seu amor, obrigado por nos salvar, obrigado por nos escolher. Nós queremos te agradecer. Agradecer por um dia ter nos resgatado. Muito obrigado, Pai. Nesta manhã, eu quero entregar cada vida e passar cada um para o teu cuidado. Que o Senhor permaneça ministrando sobre a vida de cada um, sobre o que deve guardar, sobre o que deve comer. Mas que o final, Pai, seja o seu nome sendo glorificado. E que ninguém impute um fardo sobre a vida do outro. Aquele que faz, se faz para a glória de Deus. Não julgue o que não faz. Pai amado, nós queremos cumprir a Tua palavra. Nós queremos cumprir o ID. Por isso, Pai, nós pedimos a Tua mão sobre a nossa vida. Nos abençoe nesse final de semana. Coloque pessoas, vidas no nosso caminho, para que nós possamos apresentar o Senhor. Deus, nós queremos ser instrumento de Ti nesta terra. Então é isso, Pai, é o que eu te peço. Nos abençoa, nos livra de todo mal. Hoje sextou com P de Pix. Se o Senhor achar que nós merecemos, que o Senhor mande Pix. Muito obrigada, Papai. Nós confiamos em Ti e nós somos gratos, porque o Senhor é o nosso Deus. Só temos o Senhor e jamais faremos outros deuses, Pai. Jamais. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Seja exaltado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que toda honra, que toda glória seja dada ao Senhor. Amém, amém. Você pode fazer uma live sobre o livro de Levítico? Nós vamos chegar lá, minha irmã, não tenha pressa. Helenice, nós estamos em Êxodo, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então nós vamos chegar em Levítico. Quando chegar em Levítico, a Cacau vai fazer live comigo, porque a Cacau domina Levítico. Eu comecei a ler Levítico hoje, estou em Levítico 7. Gente, mas eu fico assim, Deus, não estou entendendo nada. Mas Senhor, esse negócio de holocausto, de oferta de paz, de oferta de cereal, eu estou assim, meu Deus, explica direitinho, que eu não estou entendendo. Gente, eu fiquei dessa forma, viu? Aqui, se vocês quiserem fazer alguma observação, me manda no privado. Eu amo aprender com vocês, sabe? Eu acho que o evangelho ele é leve, ele não tem apontamentos, ele não tem acusação sobre a vida de ninguém. Se você se sentiu ofendido, me perdoa, sabe? Por alguma palavra que eu falei. Meu intuito nunca vai ser te ofender. Eu não acordo aqui e falo assim, hoje eu vou ofender alguém, não. Sabe, me perdoa se você tem algum tipo de santo na sua casa e se sentiu ofendido. Meu intuito não é esse, meu intuito é que você cresça tão somente com o Senhor, viu? Um beijo, um queijo, até segunda-feira, se Deus quiser. Façam um excepcional final de semana. Eu mais uma vez quero agradecer vocês pelo tanto que vocês oram pela minha vida. Eu me sinto muito amada, me sinto regada de oração por algumas vidas aqui, viu? Um beijo. Também sou uma estudiosa da palavra e curiosa. Nós vamos chegar em Levítico, tá bom? Aí você prepara alguns estudos aí também para você compartilhar com a gente. Beijo. Eu amo tanto vocês. Tanto. Se alguém virar pra você e falar assim, eu não amo você, você fala assim, não tem problema não, a Raira ama. Fico feliz, Lore, que você gostou. Deus te abençoe, filha. Beijo.